Bom dia a todos. Estamos começando aí mais uma live do Vilvete Advogados. A gente tem hoje um outro, vamos dizer, desafio com a Marcela, que é trabalhar nas questões públicas, nas questões das atividades públicas das empresas estatais. Esse é um tema que eu trabalho já há algum tempo. A gente tem uma experiência com clientes que fornecem serviços e produtos para as empresas públicas que contratam, que são clientes nossas. Então, nós estamos dos dois lados aí da mesa e, consequentemente, a gente vem aprendendo muito com as questões jurídicas envolvidas em toda essa questão de contratação público-privada, né? Então, a gente tem aí, claro, as modalidades que são mais conhecidas e também os problemas que são enfrentados por todos nessas questões, né? Como é um tema muito amplo, a gente achou por bem fazer um cardápio bastante fechado de debate, visando principalmente a gente olhar o que é a licitação, né, em princípio, né, as discussões mais quentes no momento em relação aos problemas das licitações, né, a questão dos contratos de parceria, os contratos de parceria público-privada, né, e as empresas estatais puras e seus desdobramentos tributários. Então, basicamente foi isso que a gente desenhou com a Marcela. A gente tem, lógico, uma necessidade de objetivar para a gente ficar vagando em tantos aspectos e, claro, aberto a qualquer um que queira perguntar, que a gente está novamente deixando o microfone aberto para vocês, que no momento que vocês quiserem intervir com as dúvidas, a gente está para responder. Tá? Então, primeiramente, bom dia a todos, bom dia, Marcela. A gente vai começar, então, com a questão, vamos dizer, a gente chama de passo a passo da licitação, olhando a questão das modalidades, né? Então, as modalidades que nós temos, basicamente, assim, claro, a gente tem várias modalidades de contratos com o Estado. A gente tem, para mencionar aí, a concorrência, a tomada de preços, o convite ou carta convite, o leilão, né, e o pregão, né? O pregão é o mais novo de todos, em termos de idade, vamos colocar assim, porque ele é uma modalidade que foi introduzida em 2002 para a gente agilizar o processo licitatório, para ter menos burocracia e também para compras menores, né? Então, as compras menores que representam a maior parte das contratações públicas são compras menores. Quando a gente fala menores, são de valor inferior a R$300 mil, se não me engano, de cabeça, se eu conferir, 330 mil reais, que são as compras que já estariam sujeitas a outros processos de contratação. Então, basicamente, o que a gente tem, assim, o Estado atuando como agente no mercado privado, agente comprador de bens e serviços e às vezes, agente concorrente, né, de bens e serviços, quando ele trabalha nas parcerias público-privadas. Ele entra numa atividade econômica junto com o particular para exercer determinadas atividades de infraestrutura e muitas vezes até de prestação de serviço, como a gente vê nas concessionárias aí, de serviços, falar alguns de pedágio, né, conservação de estradas, etc. Mas essas parcerias a gente vai falar um pouco mais adiante. O que a gente queria, no primeiro momento, seguindo esse roteiro que a gente montou, olhar o que é polêmico dentro da estrutura, da estrutura de licitação, né? Então, essa estrutura de licitação que nos preocupa, a gente pensar assim, o que é mais problemático desde o primeiro ponto, né? E aí eu queria já passar a palavra para a Marcela. A Marcela já dá o kick
né, dar o chute inicial nesse assunto, para a gente conversar um pouquinho dos problemas práticos das licitações. Vamos lá, Marcela, um bom dia, obrigado por tudo. Bom dia a todos, bom dia, doutor Fernando. É um prazer participar de mais dessa live, um tema super interessante, que nunca deixa de ser atual. A licitação, ela é a forma de contratação, né, a principal forma de contratação pelas empresas públicas, né, pelas empresas estatais. Ela tem uma legislação própria muito complexa que rege, é um procedimento bem normatizado, com alguns requisitos, muitas regras, pautado em diversos princípios, para atender justamente essa finalidade pública. E evidentemente que, como todo contrato, como todo procedimento, ele vem recheado de diversas discussões, recheadas de diversas polêmicas e problemáticas que a gente enfrenta no dia a dia. Como o doutor Fernando bem disse, a gente tem diversas modalidades de licitação, temos também alguns tipos de licitação, então aquelas que são realizadas por menor preço, por melhor atendimento dos serviços que pretendem ser contratados, e é dentro desses procedimentos que a gente começa a enxergar alguns tipos de problema. O primeiro problema é dentro do próprio rito, do passo a passo, né, para as licitações. Então, a gente tem uma legislação que, apesar dela não listar exatamente o caminho, ela define muito bem as etapas dessa licitação, ela define muito bem os requisitos e os procedimentos internos, e até que seja de fato concluído esse procedimento com a adjudicação lá do contrato, né, do serviço público que pretende ser contratado. E a gente observa problemas desde o começo, com relação à publicação do edital, que é basicamente o primeiro passo na maioria dos casos, como também nas etapas posteriores, como a desclassificação de empresas, e sem mencionar também, bastante comum encontrarmos problemas relacionados à fraude, e infelizmente é uma realidade também. Então, como eu bem disse aqui, a gente tem uma legislação que pauta muitos requisitos. Então, o edital de convocação, por exemplo, ele tem diversos requisitos que ele tem que seguir, como com as informações que precisam ser constadas, os prazos que precisam ser atendidos, documentação exigida das empresas que pretendem se candidatar nesse processo licitatório, e muitas vezes é comum nos depararmos com editais omissos em alguns pontos, às vezes não tão claros em outros, e isso evidentemente gera uma discussão como no judiciário. É muito comum, deixando bem claro aqui, que tanto o cidadão comum como as empresas licitantes, elas têm legitimidade para questionar qualquer falha no edital. É bem comum a gente ver questionamentos por parte das empresas licitantes, e isso é o primeiro ponto, né? A má edição desse edital que gera a primeira grande controvérsia. Então, é muito comum a gente ver um processo de licitação ser suspenso por um problema dentro do edital. Passado isso, superado o edital, também é muito comum os problemas que surgem, né, com relação à desclassificação das empresas. E muitas vezes isso acontece, é bem comum que isso aconteça justamente com alguma relação, com alguma alegação de fraude, de favorecimento. Então, a gente observa muitas desclassificações que são infundadas de empresas que atendem os requisitos, que elas apresentam as documentações para os órgãos competentes, que elas comprovam a capacidade de exercer o serviço que está sendo contratado, mas por detalhes mínimos, ou às vezes pelo fato do edital direcionar muito uma capacidade técnica, o que pode ser considerado fraudulento. Então, vamos dar um exemplo aqui, uma licitação para a contratação de obras públicas, de engenharia, mas aí o edital ele exige que a empresa trabalhe com equipamento X. E a gente tem isso a gente observa que não é uma exigência razoável. Então, isso aparenta ser um indício de fraude ou, quando muito, de um direcionamento não justificado. Então, é bem comum, na etapa das classificações, a gente vê muitas discussões nesse sentido, de empresas que impugnam sua desclassificação com base nesse argumento, de eventual direcionamento ou de alguma especificação muito técnica que não faz sentido com o escopo do que se pretende contratar. Eu diria, na minha experiência, acredito que o doutor Fernando vai concordar, que esse é o maior impasse que existe dentro do processo licitatório. É o que a gente mais vê
sendo discutido no judiciário. Isso é também bem complicado, porque também suspende o processo de licitação, muitas vezes atrasa uma demanda, né, que tem a sua urgência e, enfim, gera aí um grande problema tanto para o poder público, como para as outras empresas que estão participando do processo, que, enfim, já se organizaram, já investiram, né, na documentação, enfim, na contratação, dependendo da etapa que está a licitação. Então, é bem complicado. Esse é um dos principais problemas que a gente observa. Então, vamos lá. No momento do edital, no momento da publicação do edital, é aquele ponto da contratação pública em que você começa a correr atrás do contrato, começa a justamente querer se habilitar a sua empresa para prestar serviços e fornecer produtos, ou fornecer produtos. Então, o edital dirigido, como você bem disse, é um dos problemas mais corriqueiros, ou por má redação ou por má intenção. Mas isso você não pode esperar para que você tenha condição de discutir isso com o ente público. Você tem que já se insurgir contra essa questão. Então, o dirigismo no edital é muito comum. É muito comum também porque, principalmente em serviços e produtos que você tem uma especificidade, você tem a necessidade de ter entes qualificados com notória especialização ou com uma especialização que quase dispensaria uma licitação, mas não chega a tanto, mas são produtos e serviços bem específicos que exigem dos licitantes uma qualidade que já limita muito o pleito licitatório, né? Então, ele limita muito o certame. Então, nesse caso, já você pode impugnar antes mesmo da classificação, porque a classificação é uma fase posterior que vai gerar então a apresentação das condições de preço e técnica, né? O preço e qualidade, preço e experiência. Então, você tem que seguir esse trâmite licitatório e é onde a maioria das empresas tem aí dificuldades, né? Tanto de apresentação das suas qualidades e sua condição de ser contratada, mas no edital surgem várias discussões que são importantes para a gente debater. Marcela, nesse ponto, qual seria o remédio que você vê? Como é que você faz? Você impugna o edital administrativamente, já entra com mandato de segurança, já judicializa? Como você vê isso? Qual que é o caminho mais comum para essa questão? A orientação, né, o que se prevê em lei, de fato existe, né, uma previsão para impugnação administrativa, mas eu entendo que em determinados casos as empresas optam pela impugnação judicial, primeiro pela agilidade, né? Quando a gente fala principalmente de mandado de segurança, se trata de uma ação que tem um procedimento ágil, a gente muitas vezes tem um deferimento de uma liminar para suspender o leilão, então é um caminho que é muito utilizado, apesar de existir a previsão para impugnação administrativa. Eu entendo, né? Evidentemente, dependendo do caso, eu acho que quando a gente pensa em uma omissão no edital, quando falta uma informaçãozinha, um requisito, a impugnação administrativa, ao meu ver, ela atende bem, né? Uma pequena correção, de repente um erro material, um erro de redação, como bem colocado. Agora, dependendo do caso, quando é observada essa questão do direcionamento, quando se observa algum requisito lá técnico que foge daquela razoabilidade do que pretende se contratar, existe aí um movimento de mais, eu não vou nem usar a palavra confiança, né, mas de opção, vamos dizer assim, no Poder Judiciário para resolver essa questão, ao meu ver, né, pelo que eu tenho observado. Então, eu acredito que pela agilidade do processo, às vezes o processo administrativo ele é muito bom, ele resolve muitas coisas, mas às vezes o judiciário ele resolve de forma mais ágil. Quando a gente tem uma decisão judicial, ela evidentemente tem que ser cumprida, então ela atende, né? Então, apesar de existir essa previsão
da impugnação administrativa, o processo judicial, principalmente quando se fala em mandado de segurança, ele atende e de forma muitas vezes mais ágil. Então, eu acredito que em casos específicos em que se discuta algo mais complexo, o que se tem preferido é a procura pelo Poder Judiciário e não a impugnação administrativa. Então, você não paga para ver. Em bom português, você não vai ficar discutindo Exato. administrativamente, senão você vai ser desclassificado, o processo licitatório corre e você fica para trás. O mandado de segurança é uma judicialização muito usada nos processos licitatórios, e ele tem por consequência o quê, Marcela? Ele anula o edital, ele cai o edital, ele suspende o certame, qual é a consequência prática? Porque também, às vezes, o licitante fica perdido, fala, pô, eu vou impugnar, eu vou entrar com mandado de segurança, e aí depois eu vou perder, fica travada essa contratação, e aí eu não tem mais contratação, porque acaba a verba, né? Lembrando que o orçamento é limitado, então eles ficam muito presos à questão de, bom, se eu for pela via judicial, vai cair este dinheiro público e depois eu não tenho não tenho outra contratação. Então, sempre são dúvidas que surgem na prática. O que acontece com o mandado de segurança? Ele manda de volta ou ele corrige o edital? Depende do que está sendo discutido, né? Em um primeiro momento ele suspende, né, esse passo a passo, esse andamento, então ele suspende os prazos de habilitação. Se a gente está falando de uma impugnação de edital, existe essa suspensão em um primeiro momento, depois, evidentemente, com uma análise mais profunda de mérito. O Poder Judiciário, em alguns casos, ele corrige, né, a falha do edital, ou em alguns casos menores, em algumas falhas um pouco mais pontuais, também a gente observa bastante que ele determina que a administração pública publique novo edital, né, com as retificações impostas pela decisão judicial. E isso acontece com até, falando de Poder Judiciário, com uma boa agilidade, né? Então, você pode falar que você consegue uma ação judicial mais rápida do que costuma acontecer normalmente, justamente pela necessidade da contratação. Então, até o ente público, sabendo da urgência da contratação, ele acaba não recorrendo, muitas vezes, e retirando o edital para substituí-lo por outro. Então, funciona bem. Não é bem um processo administrativo, mas é quase, em função de você receber essa ajuda do Poder Judiciário, forçando o órgão público a rever o edital. Essa é uma questão que, nessa fase, funciona bem. Aí vem a sequência disso, né, Marcelo? Então, vem a sequência que é a classificação e desclassificação. Aí a coisa muda um pouco, né? Eu queria que você me explicasse, muda em quê? Porque principalmente na questão assim, olha, eu tenho o edital, eu fui desclassificado. Por que eu sou desclassificado, assim, mais das vezes, né? E como eu me coloco tanto administrativamente quanto judicialmente? Muda bem de figura, porque no primeiro momento, quando a gente fala de edital, a gente pensa numa aplicação para o processo licitatório. Então, o edital é falho e aquilo prejudica o processo licitatório. Quando a gente fala em desclassificação, é aquela empresa, né, licitante, dentro do processo licitatório, não é algo geral, não é algo que vai refletir para tudo. Então, ela, quando existe essa desclassificação que o licitante entende injusta, o que ele vai buscar aí um socorro do judiciário, visando que ele, né, dentro da documentação dele, dentro das atividades que ele exerce, que ele é apto a estar ali naquele processo licitatório, e não uma questão do edital em si, mas sim uma falha no momento de habilitação, que geralmente é feita lá pela comissão. Então, ele impugna essa falha, ele indica uma eventual falha dentro desse processo que lhe prejudicou pessoalmente, e não uma questão geral, como a gente estava falando no começo. Também, esse é um dos pontos também muito problemáticos, que a gente vê muito problema, muitas desclassificações não muito bem fundamentadas, e isso gera bastante procura, demanda no judiciário, e isso é muito mais comum se ver discutido no judiciário, inclusive, essas situações de desclassificação, justamente porque muitas vezes elas se dão de forma
imotivada. O poder público, quando ele faz essa desclassificação, tanto a Constituição quanto a legislação, ela exige que aquilo seja motivado, seja fundamentado, não pode ser uma decisão meramente arbitrária, perdão. Então, essas questões são muito debatidas, além das questões técnicas, dependendo do tipo de contratação, em que se usa um argumento para desclassificar, mas que a empresa, em sua visão, né, a empresa licitante, ela entende que não procede esse argumento. Então, muitas vezes, dentro daquele leque de documentos que ela tem que apresentar, dentro das certificações técnicas que ela tem que apresentar, ela entende que os requisitos do edital estão cumpridos. E aí vem uma decisão lá da comissão falando que ela não atende os requisitos. Então, isso muitas vezes é levado para o judiciário para que se aprecie. Então, quando a gente fala em desclassificação, a grosso modo, de maneira geral, o que a gente quer dizer é que as demandas surgem porque as empresas entendem que estão dentro dos requisitos do edital, que elas atendem plenamente o edital, e a desclassificação seria de forma injusta. Então, é outro tipo de problema, é outro tipo de discussão que surge, né? Então, vamos lá. A gente tem técnica e preço, né, basicamente, né? Então, questões que são mais discutidas. Claro que tem requisitos formais, como certidões, né, certidão negativa, certidão pode ser negativo, certificados, né? Quando a gente fala de certificados de quem tem técnica, certificados de quem vai participar, né? Se empresta técnica, né? Então, tem todas as condições relacionadas ao edital que levam à desclassificação e que no mandado de segurança, de novo falando do mandado de segurança, você vai fugir do aspecto administrativo, vai para o judiciário. Eles têm, no primeiro momento, uma função de deixar que você participe do processo licitatório, mesmo tendo sido desclassificado, para uma discussão posterior. Então, é interessante esse debate, porque você pode conseguir uma autorização judicial, vamos colocar isso, só falar de liminar, né? Então, você tem uma autorização para participar do processo licitatório. É uma condição suspensiva, porque você pode, lá na frente, ser desclassificado e, mesmo que você ganhe, e se você perder o processo judicial, quem leva é o segundo colocado, né? Muitas vezes tem vários que vão entrando, né, com mandado de segurança, e aí vão caindo os mandados de segurança e vai caindo no colo dos outros que vão ficando, né? Então, mas é um procedimento interessante, porque você discute aspectos formais e alguns aspectos materiais, mas mais precisamente você discute aspectos formais que você ou não tem na hora, né? Então, como a certidão negativa, que é o que mais acontece, né? Você está renovando a sua certidão negativa e está naquele processo de sai, não sai, então você precisa participar, então você tem a de segurança apenas para participar do processo licitatório enquanto sai, certidão positiva, com efeito negativo ou negativo, efetivamente, ou quando há uma discussão, vamos dizer, de técnica, que você alega P e você foi desclassificado pelo entendimento da comissão de licitação que entendeu que você não tem. Claro que tem N casos a esse respeito, mas os casos mais frequentes são formais e pouco materiais. Você concorda com isso, Marcelo? Como é que você corrige isso? Sim, concordo. É bem mais comum a gente ver aspectos formais serem discutidos. E é difícil, porque isso acaba virando uma prática meio comum em alguns, principalmente nos processos maiores, né, com valor maior envolvido. Então, é bem isso que o senhor falou. A gente vê muitos mandados de segurança, sei lá, 5 primeiras empresas estão impugnando judicialmente alguma questão. É muito comum também vermos discussões, esse é um ponto que eu acabei não falando, mas vou trazer agora, de empresas que não são as vencedoras impugnando judicialmente através do mandado de segurança, alguma irregularidade, alguma ausência de cumprimento de requisito daquela empresa que teria sido a vencedora, evidentemente que visando a desclassificação da mesma, mas então são aspectos formais. Eu acho que eu vejo que isso é difícil a gente pensar em como resolver isso. Eu acho que é uma prática que o processo licitatório ele está sujeito tanto pelo valor envolvido, também como
diante da magnitude de alguns contratos e, evidentemente, também do interesse das empresas privadas em contratar com o poder público. Então, eu não sei, pensar numa solução para isso definitiva, mas o fato é que acontece, né? E eu entendo que, em muitos casos, a gente sempre tende a pensar que existem muitas irregularidades, muitas fraudes, mas muito pelo contrário, em muitos casos a gente percebe mesmo que existe aí uma razão das empresas que impugnam, muitos casos mesmo, que elas procedem, né? Os seus pleitos procedem. Então, eu acho que a solução é justamente essa, é saber que, se vislumbrada uma irregularidade, se existe alguma situação em que se discorda, ou que se tem um documento que comprova algo que a comissão entende que não ficou comprovado, que se deve procurar, de fato, socorro do Poder Judiciário para cessar essa injustiça, né? Essa ilegalidade no ato que está sendo praticado. Muito bom. Então, a gente tem essas fases da licitação, né? Então, você vai sendo o processo de desclassificação. Aí a outra fase é também polêmica, quando você já tem a escolha do vencedor, efetivamente o processo de escolha. Tem algum litígio nesse momento? É mais raro, Marcela, nesse momento, na hora de você ir para a escolha. A escolha já é polêmica também ou não? É menos polêmica, mas é comum. Em alguns casos a gente observa isso que eu comentei, de algumas empresas impugnarem, né, a homologação, né, desse processo licitatório, por entender que a empresa vencedora, em algum momento ali da etapa, principalmente na etapa de classificação, ela não atenderia. Evidentemente que é difícil dar um exemplo. A gente teria que ver qual que é o tipo de licitação, se a gente está falando aqui de menor preço, de melhor técnica. Isso é muito comum na questão da técnica. Então, nesses casos é comum, é possível observar aí no judiciário as empresas que não foram as vencedoras impugnando o resultado da homologação, justamente por um fundamento de que a empresa vencedora não seria a mais adequada dentro daqueles requisitos do edital. Mas é menos polêmico, mas acontece. E o efeito também não é tão eficiente, né? Seria aquele último muito embora suspiro, aconteça. né? Aquela última Na, tentativa. na escolha do vencedor, né? Muito importante esse detalhe. Na escolha do vencedor tem técnica e preço. E a técnica pode ser questionada se estiver incompatível com o edital, né? Então, veja, ele concorreu, mas ele não teria condições de entregar o serviço, o produto, por deficiência técnica. Mas se ele já concorreu, né, se já houve a classificação, e isso não foi efeito de desclassificação, dificilmente nessa fase vai colar uma discussão. Pode até colar, pode até ser visto alguma falha formal, mas material não. Do ponto de vista de preço, que eu tenho de experiência e que a gente analisou durante a carreira, o preço é uma formação complexa, né? Então aí entra também aspectos tributários, né? Você tem que montar o preço para que você chegue a uma classificação. É uma engenharia reversa, né? O Beltrame, que está aqui conosco hoje, entende muito disso, né? Então você tem que montar o custo para chegar num preço eficiente que você entregue. E essa mecânica de formação de preço, às vezes, ela é maquiada. E você, olhando o preço de quem ganhou, você pode chegar à conclusão de que ele não vai entregar esse preço, porque vai ser impossível ele entregar o preço que ele jogou. Claro que no pregão eletrônico você vai mexendo com o preço, isso sim, você vai randômico, né? É um processo meio maluco, né? Do ponto de vista de participação, mas muitas vezes acontece que você ganha e você fica claro que você não vai conseguir prestar esse serviço ou produto por questões de preço, e aí, claro, há a impugnação do vencedor. Então, essas discussões de preço são importantes para a gente olhar até que ponto dá para brigar, né?
até que ponto você consegue discutir. E, claro, em que medida você pode realmente levar essa discussão dentro do ponto assim, de adjudicação. A adjudicação a gente chama, já é a contratação pública, Marcela, esclarece para a gente, já é o momento da contratação, eu já habilito a pessoa para contratar? Como é que funciona isso? A adjudicação ela não é o ato de contratação propriamente dito, ele é um ato prévio em que se passa, né, o objeto daquela licitação para o licitante vencedor. Depois disso vai ocorrer a contratação. Formalmente, geralmente o contrato ele já vem, a minuta dele já vem junto com o edital. Então, após a adjudicação, esse contrato ele vai ser lavrado com os dados das empresas, da forma como já tinha sido estipulado em edital. Mas não, ela não é o ato propriamente da contratação, mas é o ato de posse, vamos dizer assim, de transferência lá do objeto do contrato para a parte vencedora. É o momento até o qual você pode discutir o processo licitatório, normalmente, né? Isso. Até o prazo da licitação. Então, é importante a gente mencionar isso, porque a adjudicação é aquele finzinho, né? Antes de você assinar um contrato. As discussões contratuais, a gente talvez mencionou isso, mas as discussões contratuais podem acontecer durante o processo licitatório como um todo. Mas ela tem um momento que existe mais discussão, quando é o contrato em si que pode ser discutido. Em que momento você vê que o contrato pode ser objeto de um debate judicial ou administrativo? É bem interessante essa pergunta. Eu acho que, assim, falando no aspecto formal do contrato, eu entendo que como ele vem junto com o edital, o contrato ele é pautado no que está no edital, né? Então ele deve seguir aquilo tudo que consta no edital. Quando a gente pensa em alteração em alguns pontos formais, eles têm que ser feitos a partir do momento que se impugna o edital lá no começo. Então, evidentemente que se a gente altera uma questão no edital, ele também vai ocorrer uma alteração contratual. Agora, é muito comum vermos algumas discussões pós-contratação, tanto com relação, principalmente com relação a índices de correção, formas de remuneração. É comum ver que se faça essa discussão quando o contrato ele já está em andamento. Então, eu acho que minha resposta seria que depende do que se vai discutir. Mas não são poucas as vezes em que se discute eventual falha na remuneração, índice utilizado após a contratação. Então, o contrato público, né, tem a questão da estrutura das empresas estatais. O contrato público é quase o edital é quase o contrato, né? Porque, essencialmente, o contrato é o que é o objeto, né, o que interessa, o contrato público é o objeto, e o objeto é o edital, né? A complexidade em si do edital está em objeto, ou seja, o que eu vou fazer, quais são as condições de quem vai contratar, né? Condições formais, né? E o que eu pretendo com isso, né? Porque eu preciso deixar claro a condição de preço e técnica quando é misturado, né? Então eu tenho essa ideia de técnica e preço quando eu falo em serviço, preponderantemente, né? E claro, nos contratos de produto existe o que é técnica, qualidade, especificação do que eu estou comprando, né? Que muitas vezes as empresas licitantes não conseguem atingir. Então, aí o contrato, quando eu vou fazer a assinatura dele, você pode impugnar o contrato administrativamente. Na minha visão, já passou essa fase, certo? Então, na adjudicação, você já não pode mais impugnar administrativamente o contrato, mas você pode discutir o contrato quando você verifica que o contrato foi feito para ser emendado, né? Então, as discussões contratuais são feitas assim, eu ganho uma licitação e, na sequência, o contrato ele é revisto. Então, a gente brincava na GV, que na matéria que eu estudava de estruturas
públicas, das empresas estatais, nas estruturas jurídicas das empresas estatais, a gente brincava que nos processos licitatórios você faz um contrato para ser emendado. E as revisões de contrato em direito público, embora sejam fiscalizadas pelo Tribunal de Contas Municipal, Estadual, da União, dependendo do contratante, você vê que é o momento onde você pode rever o contrato. Mas rever o contrato significa aí uma chance de direcionamento posterior, né? Então, você direciona para que aquelas empresas que ganharam com o melhor preço possam rever as condições do contrato. E aí abre um novo contencioso. Como é que funciona isso, Marcelo? De fato, essas práticas podem ser consideradas, inclusive, fraudulentas, né? Que são comuns, é uma das fraudes mais comuns no contrato, principalmente quando tem prévio acordo. Então, você oferece um preço baixo, depois você revê o contrato através de uma emenda, aumenta o valor, justifica lá que o serviço, enfim, ocorreu uma alteração lá no objeto do serviço, e isso você abre uma margem para um aumento, uma mudança aí no valor do contrato, em alguns outros aspectos, sem que haja todo esse processo de licitação. Você já tem uma contratação, então não precisa, como o doutor bem disse, não passa, evidentemente, pela fiscalização do Tribunal de Contas, mas é um procedimento um pouco mais tranquilo, né? Não passa por todos aqueles requisitos. Então, sim, existe esse contencioso. Ele acontece nos casos fraudulentos, também acontece muito em casos que a gente não está falando de fraude, mas em que a empresa contratada ela se sente lesada, seja por uma não aplicação de correção monetária, de remuneração, e um contencioso também muito comum, que infelizmente a gente observa, é a inadimplência do poder público com relação às empresas que eles contratam. Então, eu diria que esse é um dos principais contenciosos pós-contratação, que não são poucos os casos em que os contratos eles não são devidamente pagos, e que, enfim, não tem a contraprestação. O serviço ele é efetuado, mas a contraprestação do Estado não é observada. E aí você abre, evidentemente, uma margem de contencioso de execução muito grande, porque a gente tem um contrato firmado, né? Então, eles, em muitos casos, configuram-se, inclusive, como um título executivo que pode ser muito bem executado no judiciário. Então, só para deixar essa polêmica no quadro aí, os pregões eletrônicos são diferentes das licitações nesse aspecto, porque o pregão eletrônico pressupõe que o Estado tenha dinheiro já dotado para essa finalidade. Então, dificilmente você, estou falando de valores menores, obviamente, né, em que você já tem o dinheiro disponível, vamos dizer assim, né, entre aspas, né, porque ele já tem dotação para isso, ou às vezes em caráter emergencial, como acontece agora na época de pandemia, né? Então você faz pregões eletrônicos com maior frequência, mas você dispõe do dinheiro. Então a discussão pagamento não existe tanto quanto nos processos licitatórios em geral de valores maiores. E onde a gente estava querendo entender o debate, né, é justamente nos aditivos contratuais, né? Os aditivos contratuais ocorrem para revisar condições econômicas, em especial, tá? Condições econômicas. Condições de materiais, né, da especificidade da prestação de serviço, da especificidade de produtos, é mais raro. Mas também acontece algumas emendas contratuais que fogem do objeto específico. E, claro, aí é o direcionamento. Eu acabo, por aditivo contratual, aumentando o escopo do contrato e, consequentemente, saindo do processo licitatório outros objetos que poderiam beneficiar outros concorrentes. Então, a grande sacada dos contratos está no contrato e no aditivo. E aqui, claro, o time que trabalha com isso dentro do escritório muito atento a essas questões do que está no contrato e o que falta no contrato para atendimento do interesse público. Mas, claro que isso também é objeto de
de briga, vamos deixar só o aspecto de fraude um pouco de lado, claro, tem muita fraude, mas é uma técnica do licitante fazer aditivos, do contratado fazer aditivos, e pelos aditivos modificar absolutamente aquilo que foi do edital. E como isso acontece com muita frequência, o prejudicado agora tem uma dificuldade processual, porque eu não sei se ele é parte, é uma questão um pouco de direito processual, né? Eu posso entrar num contrato que está em execução entre o Estado e o particular, sendo que eu não sou parte interessada, ou não sou parte, posso ser parte interessada, eu posso entrar nisso, nessa discussão? Como você vê isso? Em que lugar eu entraria também? Entraria no judiciário, entraria no Tribunal de Contas? Como é que você vê isso? De fato, gera um problema jurídico, né? Porque a gente está falando aí de uma terceira pessoa que não é parte do contrato, querendo discutir um contrato, né? Que ela não assinou. Então, mas o terceiro interessado, e principalmente em casos que envolvem o interesse público, ele pode, evidentemente, efetuar lá, buscar, né, provocar um órgão, seja o judiciário, ou seja o próprio Tribunal de Contas, ou seja o Ministério Público, em alguns casos, quando ele entende que houve uma contratação, ainda que por meio de aditivo, né, uma contratação nova, disfarçada de aditivo contratual, que prejudique. Mas é importante dizer que aqui a gente... lógico que na prática é uma empresa buscando seus interesses, porque se sente lesada, mas vai um pouco além. Como a gente fala de um contrato público, né? A gente fala de uma empresa estatal que em teoria ela tem que atender os interesses públicos. Não é nem que ele busca o seu interesse pessoal, mas justamente ele busca, através disso, ele tem a legitimidade de provocar o órgão competente para defender os interesses públicos, né? Porque seria o principal lesado em casos em que a gente fala das empresas estatais. Então, sim, ele pode, dependendo do que ele vá, dependendo do caso concreto, ele pode, por exemplo, pedir uma ação, provocar o Ministério Público para que se abra uma ação civil pública, para que se analise aí uma falha no processo de licitação. E lógico que, dependendo dos resultados, se for o caso, ele pode posteriormente, sei lá, buscar umas perdas e danos, mas é complicado, não é algo tão simples. O direito ele existe, mas isso busca muita comprovação, fica um pouco subjetivo ao entendimento do julgador, mas sim, ela tem a legitimidade, às vezes não necessariamente em nome dela, mas buscando atender aos interesses públicos através dos veículos competentes. No caso, Muito bom, você tocou do Ministério Público, né? Você tocou dois pontos importantíssimos, Machado. Um é a ação civil pública, né? Então, a ação civil pública no judiciário tem sido muito utilizada por qualquer cidadão comum, né? É importante que se diga isso, então não precisa ser parte interessada, não precisa ser terceiro interessado, basta que você seja cidadão e verifique este direcionamento, ou verifique, às vezes, que houve uma dispensa de citação indevida, que houve um prejuízo ao erário, né? Então, você percebe que houve um prejuízo, houve uma má execução contratual. Então, na área de saúde, por exemplo, é muito comum as serviços públicas são promovidas por cidadãos que veem que o serviço não é prestado adequadamente, não vamos dizer, não chega a ser uma fraude, mas às vezes ele beira a fraude, né? Então, quando há uma dispensa de licitação ou a contratação de alguém por notória especialização, às vezes um parecer, um jurista, um médico, um especialista, uma empresa. Então, muito nas dispensas de licitação, você tem a ação do cidadão. Vamos dizer, claro, também tem alguns interessados que ingressam com a ação civil pública, mas lembrando que aí não é para ele ganhar, é para desclassificar quem ganhou. Desclassificar não é que ele vai perder o contrato, não, ele vai responder pelo contrato mal executado. Ou às vezes ele vai responder pelo bem que ele deu em condições, vamos dizer, prejudiciais ao erário público. Então, tem um conceito um pouco aberto
do que é prejudicial ao erário público, mas a jurisprudência tem se firmado nesse ponto. E aqui eu queria também ressaltar, Marcela, o papel dos tribunais de contas. Eles entraram no setor das contratações públicas como um tribunal, vamos dizer, especial para discussões de contratos públicos, né? A gente tem visto muito nas fraudes, nos escândalos, na Lava Jato, nos escândalos, o Tribunal de Contas da União entrando numa matéria investigativa, até num ponto investigativo, em debates e até inquirindo as pessoas e condenando as pessoas. Então, aí é um papel que é curioso, porque o Tribunal de Contas não é um tribunal judicial, mas é um tribunal quase judicial e quase administrativo, né? Ou seja, ele é um híbrido, embora ele, claro, ele seja um órgão do executivo, então ele seja um tribunal administrativo, mas ele tem um quê de judicial. Como é que funciona isso na tua visão, Marcela? Você consegue... sei que eu estou te jogando em muita roubada, né? Muita fogueira, mas é importante porque para quem está do lado de cá do balcão, para quem está contratando, o que acontece? Eu estou contratando o Tribunal de Contas em cima de mim. O que é esse Tribunal de Contas? De onde ele apareceu? Eu pensei que fosse judiciário e tal. Como é que funciona isso? O nome tribunal chama para o judiciário, né? Mas ele é um tribunal administrativo, ele tem um papel muito importante na fiscalização dos contratos públicos, das atividades públicas. Então, ele não... Quando a gente pensa em Tribunal de Contas, a gente pensa que ele que é um órgão que fica lá observando denúncias. Não, ele tem um papel muito bom na parte de fiscalização. Então, existem os contratos, eles necessariamente passam pelo Tribunal de Contas. Então, não só quando existe algo irregular, ele faz ele exerce esse poder, e ele também exerce um poder investigativo em alguns casos em que se tem um indício aí de má contratação. Não vou nem falar de fraude, mas alguma ausência de requisito, algo que não bate, algo que não esteja de acordo com as normas. Então, ele, além de fazer esse papel de fiscalização, ele atua como um papel investigativo e também decide, né? Então, ele tem um aspecto muito amplo e híbrido, mas é um órgão, ele não é um tribunal judicial, ele tem a sua autonomia, mas ele fica dentro do âmbito administrativo, mas ele possui uma função muito ampla, né? Eu vislumbro esses três elementos, né? Tanto a fiscalização como a investigação e também como a decisão, em alguns casos que precisa se de uma orientação ou até de um ponto final para se decidir se está valendo, se não está, se está correto, se atende ou se não atende os requisitos da lei. Então, esse é um ponto importante e, claro, a gente vai ter que participar já para fechar um pouquinho a ideia dos contratos, a gente se estender um pouco demais, minha culpa, claro. A gente tem que falar um pouquinho das parcerias público-privadas, né, que é um aspecto importante da toda a contratação, porque desde 2004, já tem bastante tempo, mas 2004 ficou mais presente a figura das parcerias público-privadas a gente está com uma delegação de prestação de serviços públicos em particular. Então, mais assim, é um momento em que você reconhece que o Estado tem limitações materiais e para chegar para prestar serviços com qualidade e que dentro de um pensamento neoliberal que é bastante importante, você precisa chamar as empresas privadas para participar de negócios que normalmente são rentáveis, mas podem também não ser tão rentáveis. O Estado precisa ajudar para que essa parceria funcione, como a gente vê nos presídios, então, né, nos presídios aí que são parcerias públicas-privadas, como é que um presídio vai dar lucro, né? Então, aí entra um aspecto todo de interesse do Estado na parceria público-privada e na contratação dessas parcerias. Então, claro, existe um conceito sobre isso e aí a gente entra num outro tipo de contencioso, que eu já vou te provocar novamente. É um contencioso arbitral, né?
porque os contratos de parceria público-privada pressupõem também que a gente resolva as disputas dessas parcerias. É uma joint venture, né? Então, é uma parceria também do agronegócio, né? Que a gente já falou do agronegócio. Eu entro num processo, num contrato com o particular, com a empresa privada, e essa empresa privada vai, então, desenvolver atividade pública no setor predominantemente de serviço, e que ele vai, então, combinar com o Estado uma série de atividades por um tempo determinado, por uma remuneração determinada, e os litígios, depois de 2004, são possíveis de solução por arbitragem. E aí entra uma outra questão que é muito interessante. Isto, claro, está direcionado a empresas maiores, a obras maiores, mas o debate se dá tanto na esfera dos tribunais de contas quanto na esfera da arbitragem. Como é que você vê isso, então, Marcela? Você acha que isso é caro, é solucionável? Você não tem jurisprudência também sobre isso, né? Você não pode ver muito o que acontece, né? Realmente a arbitragem, o requisito dela um dos requisitos é o sigilo, então a gente não tem muito acesso ao que acontece, né? Os grandes problemas. No judiciário, o que a gente observa muito em parceria público-privada são efeitos colaterais, então questões trabalhistas, mas enfim, não necessariamente do contrato. O contrato ele é muito comumente resolvido em câmaras arbitrais mesmo. E o que né, carece um pouco para a gente aí de jurisprudência, do judiciário, de fato, analisando e formando entendimento sobre esses contratos. A arbitragem, eu entendo que ela é uma solução de conflito boa, né, no geral. Ela vem se aperfeiçoando, ela vem se modernizando aí com o tempo. O novo Código de Processo Civil trouxe isso aí, bateu o martelo de vez com relação a arbitragem, né, já é algo que é muito utilizado em casos técnicos. A arbitragem, geralmente, ela é uma solução que a gente utiliza em contratos muito específicos, muito técnicos, que às vezes o judiciário não tem esse know-how para lidar. E acaba que é uma prática muito comum na parceria público-privada também. Evidentemente que quando a gente, como eu já disse, quando a gente fala em poder público, né, a gente tem que entender que todas essas contratações, elas não visam lucro, elas visam, evidentemente, que atender os interesses públicos, né, o interesse da população, dos cidadãos. Então, existe muita controvérsia sobre a questão das cláusulas compromissórias que instituem a arbitragem nesse tipo de contrato, mas o fato é que a gente até encontra na jurisprudência alguns casos em que porque só para fazer um background, a cláusula compromissória, ela atrela necessariamente a solução de conflito à arbitragem, então você não pode buscar o judiciário em contratos em que tem essa previsão, e só que em alguns casos essa cláusula, essa obrigatoriedade cai, né? O judiciário entende que não atende, né, que a existência dessa cláusula, ela não atende o poder público e as necessidades da população em geral, que ela não é uma modalidade de solução muito cara, enfim, dependendo de cada caso, mas é bem comum a gente ver isso ser derrubado no judiciário. Não bem comum, mas acontece. Então, essa é a grande discussão. Pode falar, doutor. Não, você tocou num ponto muito legal, né, que é justamente a judicialização da arbitragem, né? Então, a gente fala um pouquinho aqui, a gente se diverte quando a gente pensa junto, né? Porque o problema das arbitragens, eu vi alguns casos, claro, para a gente participar dessa live, a gente tem que estar sempre ouvindo e lendo, né? E eu vi que tem uma judicialização bastante em casos de penitenciária, porque as cláusulas arbitrais são vazias, elas são muito abertas, né? Também eu vi casos de exploração de estádios, né? Então, estádios de futebol, que você fez a renovação, você fez a reconstrução, a modernização do estádio e exploração do estádio. E aí, quando você vai ver, a cláusula arbitral é uma cláusula arbitral
dizer, com uma cláusula até boa, cheia, com tudo que precisa ter uma cláusula arbitral, mas o que falta são alguns parâmetros. E aí, claro, por que você tem que judicializar? Porque, primeiro, a arbitragem, que é uma modalidade interessante de solução de controvérsias, ela é bastante cara e, às vezes, ela não atende essas especificidades dos contratos públicos. O que eu li uma crítica a respeito da judicialização das arbitragens. Você vai ter, claro, vai ter árbitros muito preparados, professores de direito administrativo, professores de direito público em geral, mas o que a gente vê é que o problema central desses contratos de PPP é o descumprimento do contrato em detrimento do serviço público ou do bem público. E isto é levado para o judiciário para que ele apure e mande as partes culpadas separarem. Então, no final das contas, você tem uma cláusula arbitral, você tem uma escolha arbitral nos contratos, mas a gente está falando sempre de interesse público. E, mais das vezes, isso vai para o judiciário e vai também para os tribunais de contas para a resolução dessas controvérsias. Então, você tem três ambientes de solução de controvérsias envolvidos: a arbitragem, o judiciário e o tribunal de contas. Não nessa ordem, em qualquer ordem, mas é importante que isso é debatido. E, claro, a gente tem aí uma grande controvérsia implantada para a gente definir como e quanto vai custar essa briga nos tribunais, nos 3 níveis de tribunais que a gente enfrenta. Isso é um aspecto da nossa jurisdição? Você acha que isso poderia mudar? Deveria ter um só decidindo? Como é que você vê isso, Marcela? Acaba atrapalhando o negócio, o negócio? Eu acho que gera uma certa insegurança, né? E às vezes as pessoas, né, as partes, elas não sabem muito bem como recorrer, aonde procurar, né? Se é judiciário, se é arbitragem, se é o próprio Tribunal de Contas. Isso de fato gera uma insegurança. O ideal seria ter um órgão lá específico, seja um dos 3, para que se analise o contrato. Mas eu acho que o grande problema é que muitas vezes é difícil prever quais são os problemas. Obviamente que a prática a gente consegue observar os principais conflitos, as principais divergências, né? O que geralmente dá problema, mas o fato é que não tem como prever, principalmente em contratos complexos. Esses contratos de PPP são muito complexos, eles abordam muitas questões. Então, eu acho que, inclusive, esse é um dos grandes pontos da arbitragem, de ser tão judicializada, né? Porque a gente vincula a solução à arbitragem meio que trabalhando com uma possibilidade de um problema técnico ou no problema de execução das atividades, mas às vezes o problema ele foge um pouquinho disso, né? A gente percebe que muda um pouquinho. Então é complicado também prever todas as possibilidades, tudo que pode ter de controvérsia dentro do contrato, mas gera uma insegurança tanto para nós que trabalhamos na área, né? Às vezes a gente fica aí refém de diversos órgãos administrativos e até o Poder Judiciário julgando, analisando, enfim, às vezes a gente até observa um certo conflito, né, dentro do entendimento de um e do outro, e principalmente para as empresas que estão, né, que são parte do contrato e até para o poder público, né, porque não? Então, gera uma insegurança, mas é difícil. Hoje, da forma como funciona no nosso sistema, eu não sei se é algo que a gente consegue resolver facilmente. A gente está encerrando, estamos em cima da hora, mas primeiro eu queria te agradecer o debate, porque esse debate foi bacana, muito bacana, e a gente fica com essa dúvida. Eu tenho visto bons autores recomendando a arbitragem, porque a arbitragem com uma cláusula bem feita é mais eficiente para a discussão de contratos complexos, como você disse. Contratos complexos, nós temos uma infinidade de
de obrigações a longo prazo, principalmente a gente falou do estádio de futebol, situação do estádio de futebol, situação penitenciária, né? Então, você tem um contrato no tempo, com muitas variáveis, com muitos itens, né? Com coeficientes econômicos que mudam a todo momento. Então, a arbitragem tem sido mais própria para a resolução dessas controvérsias. E sem prejuízo do interesse público. Então, o Tribunal de Contas pode acompanhar a arbitragem como interessado no processo arbitral, o Ministério Público também. Então, não há prejuízo para o Estado. Né? A gente fala, não, mas isso é uma coisa mais para a área privada e tal. Eu não vejo assim. Mas, claro, a gente está falando de um ambiente muito mais técnico, muito mais indicado para esse tipo de contrato que está na ordem do dia, ou seja, a gente está mexendo com a parceria público-privada, hoje vê que isso é muito importante. Mas a gente teria que falar em outra live só sobre esse assunto. E, mais uma vez, eu queria agradecer muito, Marcelo, pela sua participação, pelo seu interesse nesse debate, os meus queridos amigos do Gilberte Advogados, os meus amigos que estão aqui presentes, os clientes e os nossos colegas novos, nossos amigos novos que estão integrando essa live aqui. Tá? Um grande abraço para vocês, obrigado e até uma próxima live que vamos seguir explorando as coisas e discutindo as coisas nesse nível para a gente conseguir atender nossos clientes parceiros. Obrigado a todos, um bom dia, cuidem-se bem. Muito obrigada a todos e tenham um bom dia.